E aí, soldado, tudo bom com você, meu irmão? Cá estou eu aqui nessa sala novamente para fazer um vídeo para você e para mim também, porque toda palavra é um baque na minha cara também. E cara, a palavra de hoje que eu quero dizer, eu baseei ela no último culto da minha igreja, que o pastor disse, cara, uma coisa que realmente foi uma analogia comparando com o que eu tive de enfrentar logo no começo desse ano, cara, logo no começo de 2026, tive que enfrentar uma coisa que a própria Bíblia diz, cara. Então, cara, o vídeo de hoje vai ser baseado na palavra que tá lá no capítulo 13 e no capítulo 14 do livro de Números, tá? Eu recomendo que você, antes de dar início a esse vídeo, antes da gente começar aqui a reflexão, leia o capítulo 13 de Números e leia, deixa eu ver aqui até onde mais ou menos que a gente pode ler no capítulo 14. Pode ler os capítulos 13 e 14 do livro de Números rapidinho aí, se você não sabe a história. Eu recomendo você ler, você meditar um pouquinho na palavra pra gente poder ter uma reflexão aqui legal, sabendo de tudo que aconteceu nesses textos aqui, porque, cara, por incrível que pareça, acredito que o que foi dito aqui pode se encaixar na minha vida e pode se encaixar muito bem na sua, cara. Então leia aí esses textos aí. Mas, cara, se você não quiser ler esses textos, pode ficar tranquilo que eu vou tentar buscar aqui, dar uma resumida em toda a história que aconteceu nesses dois capítulos, mas eu recomendo que você leia os capítulos para poder entender de tudo certinho, entender onde cada coisa está conectada, pra gente poder ter uma reflexão massa, fechou? Então dá uma lida aí e bora pro vídeo, soldado. Bom, irmão, já vou resumindo aqui o que aconteceu. Bom, tava lá a galera indo rumo à Terra Prometida quando Josué enviou um grupo de 12 espias para poder ver como é que era a Terra Prometida, como é que era o povo de lá, como é que era o território, se o povo era fraco, forte. Eles queriam ver mais ou menos uma visão geral, era uma missão de reconhecimento, né? E aí, o que aconteceu nesses 12 espias? Entre eles estava Caleb e Josué. E aí a missão dos espias era ir lá e colher frutos também da terra, né? Trazer um monte de coisa. Só que quando os espias toparam com os Anaquins, que eram os gigantes da época, muitos deles ficaram atormentados. Cerca de 10 espias ficaram apavorados com a quantidade de tamanho que os gigantes tinham, e quando eles voltaram para o acampamento, eles começaram a falar: nossa, os gigantes são muito fortes, eles são muito grandes, a gente não vai ter chance nenhuma contra eles. E cara, só isso, 10 espias falando essas más notícias, fez o povo de Israel inteiro chorar. Cara, eles choraram amargamente com medo do que poderiam enfrentar a seguir. Mas os únicos que ficaram, como eu posso dizer, sem medo algum em relação aos Anaquins foram Josué e Caleb, porque eles estavam cientes da promessa de Deus que ele realmente lhes daria aquela terra ali, a terra prometida, e que eles poderiam devorar os gigantes como pão. E cara, o terror que a galera do acampamento ali, que na época eles estavam em um acampamento, né? O terror que eles ficaram foi tão absurdo que eles cogitaram eleger um novo líder para voltar então pro Egito, cara. Eles ficaram com tanto medo do que poderia vir, do que viria no futuro, que eles preferiam retornar àquela vida de escravidão que eles tinham no Egito, cara. Olha só que doido. Mas, irmão, você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com a palavra que eu quero trazer. Irmão, vamos lá. Essa semana eu tive minha primeira semana de aula, cara. E nessa semana de aula eu tive que fazer o quê? Eu mudei de sala, porque eu não estava gostando muito da minha sala antiga, então eu resolvi mudar de sala para ver como é que a coisa ia acontecer. Agora que as coisas ficam interessantes, soldado, porque eu quero encaixar toda essa experiência que eu tive de mudar de sala com esse texto que a gente acabou de ler. Vamos lá, presta atenção aqui, vamos lá, vamos bater um papo aqui. Irmão, se você parar para pensar, quando os espias viram os Anaquins, eles viram meio que a próxima etapa do jogo da vida que eles teriam de continuar. Mas a galera do acampamento ficou com tanto medo dessa próxima fase que eles queriam voltar lá do zero, voltar para a estaca zero, voltar para uma vida que não era tão boa assim. Irmão, o que isso se encaixa no meu testemunho aqui o quê? Minha sala não era tão boa como eu disse, eu não ia para a escola feliz como eu gostaria de ir. E cara, eu tinha muito medo de mudar de sala, tanto é que de 2024 para 2025 eu não mudei por medo. E irmão, o que eu quero dizer é que eu tive que enfrentar os meus próprios gigantes, que foi a incerteza do futuro que iria vir sobre mim, de tipo, não saber se eu ia me dar bem naquela sala nova, se eu ia fazer amigos, se eu ia poder estudar bem, eu não tinha certeza de nada, e tipo, toda essa fase de transição de sala é um medo que a gente tem, tipo, é um gigante na nossa vida. Mas cara, o que eu poderia ter feito? Se eu não tivesse Deus ali comigo para me ajudar a ter coragem, que nele disse para Josué, seja forte e corajoso,
eu teria ficado no meu Egito, que era ficar na minha sala antiga, onde eu não era feliz, mas também eu já sabia como eram as coisas. E é isso que a galera de Israel sentiu. Eles tiveram medo de enfrentar o futuro, mas como eles já sabiam como era o Egito, né, como era o Egito que eles viviam, mesmo que fosse em condições lastimáveis, eles prefeririam viver ali. Mas Josué e Caleb tiveram esperança de enfrentar o medo, de enfrentar aqueles gigantes, que Deus lhes daria a terra. Irmão, é isso que eu quero dizer pra você. Cara, graças a Deus que eu enfrentei esse medo de mudar de sala, graças a Deus que eu tive que passar por isso, porque, irmão, agora eu tô voltando a ir feliz pra escola. Cara, eu passei 2 anos não indo com uma felicidade pra escola, tipo assim, tô indo pra escola só mais uma vez. Não. Agora eu tô indo com vontade de ir. Hoje é sábado. E, cara, eu quero logo que chegue a segunda pra poder ir pra escola de novo, cara. Tipo, eu tô indo de novo feliz, cara. Por quê? Porque o medo, ele tentou me paralisar. Mas, cara, eu certeza que isso era uma obra de Satanás, cara. Porque ele colocou medo em mim pra eu ter uma incerteza do que eu viveria nessa nova sala. E aí o que aconteceu? Ele queria me manter ali na sala que eu não era tão feliz. Por mais que eu sabia como a coisa funcionava, eu não era feliz. E era meu Egito ali. Cara, se eu tivesse ouvido o inimigo, eu não iria querer avançar pra deter os gigantes, mas eu iria querer permanecer no meu Egito ou voltar pra ele. Mas, cara, graças a Deus, eu pude ter forças, o Senhor me deu forças para enfrentar os gigantes. E olha agora, cara, eu tô feliz de novo numa sala muito boa, cara. Eu tô conhecendo amigos incríveis, tô conhecendo muitas pessoas muito puras, muito incríveis, cara, pessoas muito fofas e maravilhosas. E, irmão, isso também se aplica para a sua vida, cara. O que esse texto quer dizer, que a própria Bíblia diz, e que eu também quero dizer, cara, como pessoa mesmo, como pecador, e que sei que a vida é muito difícil muitas das vezes, é que, irmão, não deixa o medo dos gigantes te parar. Cara, se você tem muito medo de fazer uma coisa, por que você não busca arriscar naquela coisa? Cara, mas não deixa o inimigo colocar aqui na sua cabeça para você voltar para o seu Egito. Porque mesmo que você já saiba como funcionam as coisas lá no seu Egito, você não gosta de ficar lá. Mas nós, como humanos, a gente sente uma repulsa pelo desconforto. Então, mesmo que a gente more numa casa de, por exemplo, numa casa de coisas horríveis, a gente prefere ficar nessa casa de coisas horríveis a ter o desconforto para buscar uma outra coisa. Tipo assim, a gente prefere o conforto de nos manter onde a gente está, por mais ruim que seja, do que ter o desconforto e a luta junto com a dor de mudar de vida. Por isso que muitos ficam estagnados na vida, porque tem medo do que pode vir. Eu tive medo, cara, de mudar de sala, mas, cara, eu mudei. E olha agora, cara, tipo, eu tô encontrando pessoas maravilhosas e eu tô feliz de novo em ir pra escola. Então, irmão, é desconfortável mudar? Sim, lógico que é. Mas vale a pena, cara, porque muitas das vezes a gente tem que sair do nosso Egito para poder encontrar a terra prometida que Deus nos prometeu. Então, cara, às vezes você vai ter que enfrentar seu medo para então alcançar o plano de Deus para sua vida, cara, é isso. Você não tem noção, cara, do tanto de insegurança que eu tava na hora de mudar de sala, mas agora eu vi que isso era só uma etapa do plano de Deus para mim. Cara, agora eu tô feliz de novo. Eu tô indo pra escola feliz, eu tô encontrando amizades muito boas. Realmente, amizades maravilhosas que eu sou grato a Deus. Então, irmão, não deixa a vontade de voltar pro Egito te consumir, cara. Porque a vontade vai vir. Quando você vê que você vai ter que enfrentar gigantes, você vai querer voltar pro Egito. Não importa o quão ruim ele era, mas você vai querer voltar. Mas, cara, se você colocar na sua cabeça que tem um Deus, o mesmo Deus que criou o universo, que usou a matemática e todas as ciências para construir tudo isso aqui, é o mesmo Deus que está cuidando da sua vida e é o mesmo Deus que fala para você ser forte e corajoso e ter fé, que quando você enfrentar seus gigantes, cara, você vai devorar eles que nem pão. E aí você vai viver o propósito de Deus para sua vida. Então, cara, eu tô realmente muito feliz de estar falando isso para você. De maneira nenhuma, cara, eu tô querendo me vangloriar em cima do que aconteceu na minha vida. Muito pelo contrário, cara, não fui eu que venci os gigantes, foi Deus que venceu por mim, Ele só me capacitou, cara. Deus não escolhe os capacitados para os planos dele, Ele capacita os escolhidos. E Ele me capacitou, cara, assim como Ele me capacitou, quem diz que Ele não pode te capacitar, cara? Ele pode sim e vai, basta você deixar.
Então, cara, Deus está cuidando da sua vida. Tenha fé, cara. Tenha força de que os gigantes, cara, são só uma etapa. Depois você vai viver o propósito de Deus. Então não fica estagnado no Egito com medo de avançar, cara. Vai, arrisca, vamos pra cima, vamos juntos, cara. A gente tem Deus para ir com a gente. Sem Deus a gente não é nada, cara. Mas com Ele, até os gigantes se tornam coisas minúsculas, que basta um tapa para elas desaparecerem. Então, irmão, apenas vá, enfrente os gigantes, porque Deus é com você, e não olhe para o Egito nem queira voltar, cara. Por quê? Por mais que ela possa aparentar ser mais confortável, você sabe o tanto que é ruim estar lá. Mas você sabe que se você passar pelo medo e pela luta e o desconforto de enfrentar os gigantes, depois você vai se sentir muito bem, porque você viu que Deus capacitou você e que você conseguiu. Então, irmão, essa é mais uma palavra aqui para dar esperança para mim e para você de que a gente tem que enfrentar um certo desconforto para então viver o propósito de Deus para nossa vida. Então, irmão, cara, muito bom falar aqui com você mais uma vez. Espero que realmente tenha acendido uma chama no teu interior e que a gente se sinta cada vez mais motivado a deixar o Egito para buscar a terra prometida por Deus para nossa vida. Então, irmão, um beijo para você. Fica com Deus, cara. Que a paz de Jesus esteja com você e que o Espírito Santo te guie e te ilumine nessa grande jornada que é a vida. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado para você que ficou até aqui. E, cara, bora enfrentar os Anakins para então a gente viver com Deus, vivendo uma nova etapa da nossa vida. Então, irmão, a gente se vê no próximo vídeo e até mais, soldado!